Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 214, estamos no período do exílio e vamos ouvir Isaías 49 e 50, Ezequiel 10 e 11, Provérbios 12, 17 a 20. Isaías 49. Ouvi-me, habitantes das ilhas, prestai atenção, povos de longe. Quando ainda estava no ventre materno, o Senhor chamou-me. Quando ainda estava no seio da minha mãe, pronunciou o meu nome. Fez da minha palavra uma espada afiada, escondeu-me na concha da sua mão. Fez da minha mensagem uma seta penetrante, guardou-me na sua aljava. Disse-me: Israel, tu és o meu servo, em ti serei glorificado. Eu dizia a mim mesmo: em vão me cansei, em vento e em nada gastei as minhas forças. Porém, o meu direito está nas mãos do Senhor, e no meu Deus a minha recompensa. E agora o Senhor declara-me que me formou desde o ventre materno, para ser o seu servo, para lhe reconduzir Jacó e para lhe congregar Israel. Assim me honrou o Senhor. O meu Deus tornou-se a minha força. Disse-me: não basta que sejas meu servo, só para restaurares as tribos de Jacó e reunires os sobreviventes de Israel. Vou fazer de ti luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Eis o que diz o Senhor, o Redentor e Deus Santo de Israel, ao desprezado e abandonado pelas gentes, ao escravo dos tiranos. Os reis hão de levantar-se ao ver-te, os príncipes se prostrarão, porque o Senhor é fiel, porque o Santo de Israel te escolheu. Eis o que diz o Senhor: eu respondi-te no tempo da graça e socorri-te no dia da salvação. Defendi-te e designei-te como aliança do povo para restaurares o país e repartires as heranças devastadas. Para dizeres aos prisioneiros: saí da prisão, e aos que estão nas trevas: vinde à luz. Ao longo dos caminhos encontrarão que comer, e em todas as dunas arranjarão alimento. Não padecerão fome nem sede, e não os molestará o vento quente nem o sol, porque o que tem compaixão dele os guiará e os conduzirá em direção às fontes. Transformarei os meus montes em caminhos planos, e as minhas estradas serão alteadas. Vede como eles chegam de longe. Uns vêm do norte e do poente, e outros da terra de Siene. Cantai, ó céus, exulta de alegria, ó terra. Rompei em exclamações, ó montes. Na verdade, o Senhor consola o seu povo e se compadece dos desamparados. Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o meu dono esqueceu-se de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu bebê, não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? Ainda que ela se esquecesse dele, eu nunca te esqueceria. Eis que eu gravei a tua imagem na palma das minhas mãos. As tuas muralhas estão sempre diante dos meus olhos. Os que te vão reconstruir andam mais rápidos que os que destroem. Os que te devastam fogem de ti. Levanta os olhos à tua volta e vê como todos se reuniram para vir a ti. Juro pela minha vida, diz o Senhor, todos serão para ti como um vestido precioso ou como o teu adorno de noiva. As tuas ruínas e devastações e o teu território saqueado serão estreitos para os teus habitantes e serão afugentados para longe os que te devoravam. Hás de ouvir dizer aos filhos que julgavas perdidos: este lugar é demasiado estreito, chega-te para aí para eu poder habitar. E tu perguntarás: quem me deu à luz estes filhos? Eu não tinha filhos, era estéril. Quem os criou? Estava desamparada e só. De onde vieram estes? Isto diz o Senhor Deus: olha como eu, com a minha mão, faço um sinal às nações. Levanto o meu estandarte para os povos. Trarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas nos ombros. Os seus reis serão os teus protetores, as suas princesas as tuas amas. Prostrando-se diante de ti com o rosto por terra, lamberão o pó dos teus pés. Então reconhecerás que eu sou o Senhor
e que não serão confundidos os que confiam em mim. Acaso pode tirar-se ao guerreiro o despojo conquistado, ou arrancar o prisioneiro ao vencedor? Porém, o Senhor diz: mesmo que se possa tirar ao guerreiro o despojo conquistado e ao vencedor o prisioneiro, eu sempre defenderei a tua causa e salvarei os teus filhos. Farei comer aos teus opressores as suas próprias carnes, que se embriaguem com o seu próprio sangue como se fosse vinho. Então toda a gente saberá que eu, o Senhor, teu Salvador e teu Redentor, sou o herói de Jacó. Isaías 50. Eis o que diz o Senhor: onde está o documento de repúdio com que despedi a vossa mãe? Ou qual dos meus credores eu vos vendi como escravos? Por causa das vossas culpas é que fostes vendidos, e por causa dos vossos crimes é que a vossa mãe foi repudiada. Por que é que não encontro ninguém quando venho? Por que é que ninguém responde quando chamo? Porventura encurtou-se a minha mão para vos resgatar? Não tenho eu poder bastante para vos salvar? Olhai, com uma simples ameaça seco o mar. Transformo os rios em deserto. Por falta de água apodrecem os seus peixes, mortos de sede. Visto o céu de negro e cubro com uma veste de luto. O Senhor ensinou-me o que devo dizer, para saber dar palavras de alento aos desanimados. Cada manhã desperta os meus ouvidos, para que eu aprenda como os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recusei. Aos que me batiam apresentei as espáduas e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me ultrajavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio. Por isso não sentia os ultrajes. Endureci o meu rosto como uma pedra, pois sabia que não ficaria envergonhado. O meu defensor está junto de mim. Quem ousará levantar-me um processo? Compareçamos juntos diante do juiz. Apresente-se quem tiver qualquer coisa contra mim. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar-me? Cairão todos esfrangalhados, como roupa velha, roída pela traça. Quem de entre vós teme o Senhor e escuta a voz do seu servo? Mesmo que caminhe nas trevas, privado de luz, confio no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Mas quanto a vós, que ateais o fogo, que preparais setas incendiárias, caireis nas chamas do vosso próprio fogo por entre as setas que inflamastes. Assim vos trará a minha mão e haveis de jazer nos vossos tormentos. Ezequiel 10. Olhei e vi por cima da abóbada que estava sobre as cabeças dos querubins algo semelhante a uma pedra de safira, e sobre eles via-se uma coisa parecida a um trono. Ele disse ao homem que vestia de branco: vai ao meio das rodas que estão sob os querubins, enche as tuas mãos de carvões do meio dos querubins e espalha-os pela cidade. E ele foi à minha vista. Os querubins encontravam-se à direita do templo quando o Senhor entrou e a nuvem encheu o vestíbulo interior. Então a glória do Senhor elevou-se sobre os querubins em direção à soleira do templo. O templo ficou cheio com a nuvem e o átrio repleto de esplendor da glória do Senhor. E o ruído das asas dos querubins chegava até ao átrio exterior, à semelhança da voz do Deus Supremo quando fala. E sucedeu que quando ele deu esta ordem ao homem vestido de branco, dizendo: toma fogo do meio do carro, do meio dos querubins, o homem entrou e colocou-se perto da roda. O querubim estendeu a mão para o fogo que estava no meio dos querubins, tomou-o e colocou-o nas mãos do homem vestido de branco. Este recebeu-o e saiu. E podia ver-se nos querubins algo como mãos humanas sob as suas asas. Olhei, e eis que havia 4 rodas ao lado dos querubins, uma roda do lado de cada querubim. O aspecto das rodas era como o esplendor do crisólito, e todas tinham o mesmo aspecto, como se as rodas estivessem encaixadas umas nas outras. Quando avançavam, faziam-no nas 4 direções e não se desviavam ao andarem. Dirigiam-se para onde seguia o primeiro, iam atrás dele e não se desviavam ao avançarem. Todo o seu corpo, as costas, as mãos, as asas e as rodas estavam cheios de olhos em toda a volta. Ouvi que às rodas se dava o nome de carro, e cada um tinha 4 faces. A face do primeiro era a face de querubim, a face do segundo uma face humana, o terceiro tinha face de leão e o quarto face de águia. E os querubins levantaram-se. Eram os seres viventes que eu tinha visto junto do rio Cabar.
Quando os querubins avançavam, as rodas seguiam também ao lado deles. E quando estendiam as asas para se levantarem da terra, as rodas não se desviavam do lado deles. Quando eles paravam, também elas paravam. Quando eles se elevavam, também elas se elevavam, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Saiu então da soleira do templo a glória do Senhor e colocou-se sobre os querubins. Os querubins estenderam as asas e elevaram-se da terra à minha vista quando saíram, e as rodas juntamente com eles. Pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles pelo lado de cima. Eram os seres viventes que eu tinha visto sob o Deus de Israel, junto ao rio Cabar, e reconheci que eram querubins. Cada um tinha 4 faces e cada um tinha 4 asas, e havia sob as suas asas algo como mãos humanas. Quanto ao aspecto das faces, eram semelhantes às que tinha visto junto do rio Cabar. Cada um seguia direito diante de si. Ezequiel 11. Em seguida, o Espírito arrebatou-me e conduziu-me à porta oriental do templo do Senhor que dá para o Oriente. E eis que à entrada da porta estavam 25 homens, entre os quais Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías, chefes do povo. O Espírito disse-me: Filho de homem, estes são os homens que projetam o mal e dão conselhos perversos nesta cidade. Eles dizem: a desgraça não está próxima. Construamos casas. Esta cidade é a marmita e nós a carne. Por isso, profetiza contra eles. Profetiza, filho de homem. Então desceu sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Vós falais assim, casa de Israel, eu conheço o que vai no vosso pensamento. Assassinastes muitos na cidade e enchestes as ruas de cadáveres. Por isso, assim fala o Senhor Deus: os cadáveres que espalhastes por meio dela são a carne, e ela é a marmita. Mas a vós, eu far-vos-ei sair de lá. Tendes medo da espada, mas eu farei descer a espada sobre vós. Oráculo do Senhor Deus. Vou fazer-vos sair da cidade e entregar-vos nas mãos dos estrangeiros, e executarei sobre vós os meus juízos. Morrereis ao fio da espada. Hei de julgar-vos na fronteira de Israel, e então sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não será para vós uma marmita, e vós não sereis a carne dentro dela. Hei de julgar-vos no território de Israel. Então reconhecereis que eu sou o Senhor, cujos mandamentos vós não guardastes, e cujas leis vós não seguistes, mas agistes segundo os costumes dos povos vizinhos. E eis que enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaías, morreu. Então caí com o meu rosto por terra e gritei em alta voz: Ah, Senhor Deus, queres aniquilar o resto de Israel? Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: Filho de homem, é a teus irmãos, a teus familiares e a toda a casa de Israel que os habitantes de Jerusalém dizem: eles estão longe de Deus, a nós é que o país foi dado em herança. Por isso diz: assim fala o Senhor Deus. Sim, afastei-os entre as nações e dispersei-os para os países estrangeiros. E a custo fui para eles um santuário nos países para onde eles foram. Por isso diz: assim fala o Senhor. Eu vos reunirei de entre os povos e vos reconduzirei de todos os países para onde fostes dispersos, e vos darei a terra de Israel. E nela entrarão e destruirão todos os seus horrores e abominações. Dar-lhes-ei um coração novo, e infundirei no seu íntimo um espírito novo. Arrancarei do seu corpo o coração de pedra, e dar-lhes-ei um coração de carne, para que caminhem segundo os meus preceitos e observem as minhas leis e as cumpram. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas pedirei contas da sua conduta àqueles que correm com o coração atrás dos ídolos e abominações. Oráculo do Senhor Deus. Então os querubins elevaram as asas e as rodas começaram a avançar juntamente com eles. E a glória do Deus de Israel estava sobre eles no alto. A glória do Senhor elevou-se do meio da cidade e fixou-se sobre a montanha que se encontra a oriente da cidade. Então o Espírito arrebatou-me e conduziu-me à caldeia entre os exilados por meio de uma visão da parte do Espírito de Deus. E a visão que eu tivera em espírito desapareceu à minha frente. E eu contei aos exilados todas as coisas que o Senhor me tinha feito ver. Provérbios 12, 17 a 20. O que fala a verdade proclama a justiça.
A testemunha falsa proclama a mentira. Há palradores que ferem como uma espada, porém a língua dos sábios cura as feridas. A palavra verdadeira permanece firme para sempre. A língua mentirosa dura apenas um instante. No coração dos que maquinam o mal há falsidade, mas aqueles que têm conselhos de paz viverão na alegria. Olá, caros amigos, bem-vindos a mais um dia do podcast Mais 365, convosco o Padre João Moita, das equipas Jovens Nossa Senhora. Coloquemo-nos na presença do Senhor, acompanhados por Maria, a mulher do sim, que acreditou que nenhuma promessa de Deus fica por cumprir. Chegados a esta etapa do nosso caminho, pela Sagrada Escritura, talvez já tenhamos aprendido uma coisa importante. Deus nunca se cansa de recomeçar connosco. Mesmo quando o seu povo se afasta, mesmo quando o coração endurece ou a esperança vacila, a palavra de Deus continua a abrir horizontes novos. E as leituras de hoje são um belo exemplo disso. Hoje vale a pena determos-nos, sobretudo nos capítulos 49 e 50 de Isaías. O capítulo 49 abre com uma das mais belas páginas dos chamados Cânticos do Servo, o segundo cântico mais concretamente. O servo do Senhor toma a palavra e diz: O Senhor chamou-me desde o ventre materno, desde o seio de minha mãe pronunciou o meu nome. É bonito. Antes de qualquer missão há uma vocação. Antes do fazer há um chamamento e por isso também uma resposta. Estas palavras aplicam-se de modo particular a Cristo, servo fiel do Pai, mas também iluminam hoje a nossa própria vida. Nenhum de nós é fruto do acaso. Cada pessoa é conhecida e chamada por Deus. Talvez isto seja importante recordar num tempo em que tantas pessoas lutam com sentimentos de inutilidade ou até de insignificância. O jovem que procura o seu lugar no mundo, os pais que se interrogam se estão a educar bem os filhos, quem serve discretamente a comunidade e pensa que o seu contributo é pequeno ou não é visível. Deus conhece o nome de cada um e continua a chamar. Mas o servo, ouvíamos hoje, confessa também algo muito humano. Cansei-me inutilmente, em vão, e por nada consumi as minhas forças. Quem nunca sentiu isto? Quem acompanha pessoas e que parece não ver frutos imediatos? Quem prepara encontros, iniciativas na paróquia, nos movimentos, e sente que o entusiasmo nem sempre corresponde ao esforço? Quem tenta semear o bem na família e encontra resistência? Muitas vezes, como padre, ouço estas queixas também, de quem corre todos os dias, mas não sabe nem para onde, nem com que sentido. E, no entanto, o servo não fica prisioneiro do desânimo. A frase continua: mas o meu direito está no Senhor e no meu Deus a minha recompensa. A fecundidade da missão não depende apenas daquilo que conseguimos medir. Deus trabalha muitas vezes no silêncio e no tempo que só Ele conhece. Depois encontramos uma das passagens mais ternas da Escritura. Jerusalém sente-se abandonada e diz: O Senhor abandonou-me, o meu Deus esqueceu-se de mim. E Deus responde: Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta ou deixar de amar o filho do seu ventre? Ainda que ela se esquecesse, eu nunca te esqueceria. Que extraordinária declaração de amor! Todos nós podemos experimentar momentos em que Deus parece distante, mas Isaías recorda-nos que a fidelidade de Deus é mais forte do que as nossas percepções, do que os nossos sentimentos. No capítulo 50, encontramos este outro retrato do servo do Senhor. O Senhor Deus deu-me uma língua de discípulo para que eu saiba dizer uma palavra de conforto ao abatido. Antes de ser mestre, o servo é discípulo. Texto de sofrimento e de confiança, podíamos dizer. Tem os ouvidos abertos. Ouvíamos hoje: todas as manhãs desperta os meus ouvidos para eu escutar como os discípulos.
Talvez esta seja uma bela imagem para a nossa vida espiritual. A fé não consiste apenas em falar de Deus, mas em aprender diariamente a escutá-lo. São Gregório Magno dizia que o pregador deve primeiro beber da fonte antes de oferecer a água aos outros. Também nas nossas comunidades, na família, somos chamados primeiro a ser discípulos, aqueles que na intimidade com Cristo crescem na fé, bem próximos do Mestre, antes de sermos apóstolos, enviados para anunciar. Ezequiel, nos capítulos 10º e 11º, contemplava hoje uma visão dolorosa. A glória do Senhor afasta-se do templo por causa da infidelidade do povo. É um dos momentos mais dramáticos deste livro. Mas mesmo aí surge uma promessa inesperada: dar-lhes-ei um só coração e porei dentre deles um espírito novo. Arrancarei do seu peito o coração de pedra e dar-lhes-ei um coração de carne. Deus não desiste. Mesmo quando o coração endurece, Ele promete renová-lo. E os provérbios levam esta mensagem para a vida concreta. Os que promovem a paz têm alegria. No mundo marcado pela divisão, pela suspeita, a sabedoria bíblica lembra-nos que a verdade deve caminhar de mãos dadas com a paz e a bondade. Talvez a palavra de hoje nos deixe estas perguntas. Escuto Deus como discípulo? Acredito que Ele não se esqueça de mim? Sou capaz de oferecer uma palavra de conforto a quem dela precisa? Porque o Senhor continua a chamar pelo nome, continua a despertar os nossos ouvidos e continua a transformar corações de pedra em corações capazes de amar. Reza hoje comigo. Senhor, abre os nossos ouvidos à Tua palavra e faz de nós verdadeiros discípulos. Quando o desânimo nos visitar, recorda-nos que nunca nos esqueces e que o nosso trabalho encontra em Ti a sua fecundidade. Nossa Senhora, Mãe do servo fiel, ensina-nos a escutar, a confiar e a levar esperança aos que encontramos no caminho. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 214, chegamos ao capítulo 50 daquele que é, a seguir ao livro dos Salmos, o livro com mais capítulos. Um abraço em Cristo, até amanhã.